Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre aqui. Muito bem, vocês viram aí na thumb. Você ainda perde muito tempo com isso? E uma outra pergunta que não se cala é: perde tempo com o que, Alexandre? Calma, eu vou explicar para vocês do que eu tô falando. Você trabalhando com SAP, sem sombra de dúvida, tem em suas rotinas diversas atividades que você realiza de forma manual e que são repetitivas. Consequentemente, tomam grande parte do tempo do seu dia. Não é verdade? Conta aqui para mim nos comentários. Mas antes de falarmos de automação de processos, eu preciso voltar alguns passos, realmente levantar aqui alguns aspectos extremamente importantes e que não podem faltar no seu processo de automação de processos no SAP. E o primeiro deles é o seguinte: planejamento. Exatamente, planejamento. Eu vou falar de como eu planejo as minhas automações, pensando em qual é o objetivo desta automação, qual é o objetivo de automatizar esse processo. Não é porque eu sei automatizar que eu vou sair automatizando tudo. Tem alguns pontos, algumas automações que não vale a pena, de fato, automatizar. E eu vou comentar sobre elas na sequência. Segundo, é exatamente sobre a configuração desta minha automação. E quando eu falo de configuração, e eu estou com minha cola aqui do lado para não esquecer essas etapas, eu estou falando quais as transações estão envolvidas nesse processo. Eu tenho acesso a essas transações? Eu preciso de alguma liberação especial para realmente ter acesso àquela transação? Eu tenho que pensar exatamente em todos esses aspectos para não perder tempo. Estamos falando de produtividade aqui, na verdade. Quais são os layouts que eu preciso configurar para compor essa minha automação? Esses dois pontos são fundamentais e fazem parte de 4 que eu vou falar na sequência. O terceiro ponto é exatamente a estrutura da minha automação. Vamos falar de relatório aqui. Imagina que você tem algumas bases para realmente consolidar e você precisa estar atento às fontes desse seu relatório. Quais são as extensões que vão compor esta sua automação? Então eu estou falando se você está falando de uma base com extensão em Excel, XLS ou em TXT, se o seu arquivo está no OneDrive, no SharePoint, então todos esses aspectos você tem que pensar no tópico estrutura do seu projeto, para não perder tempo. E o quarto que nós vamos aprofundar nesse vídeo é a variante. Se você ainda não trabalha com variantes no SAP, você está perdendo tempo. E para estruturar e melhor exemplificar este tema, vamos para o SAP. Fica mais fácil explicar, mostrando para você na prática como eu realizo a configuração dessas variantes. Beleza, aqui com o SAP logado, a transação que eu vou utilizar para trazer esse exemplo é esse SE16N, uma transação bastante comum que traz acesso a todas as tabelas que existem praticamente lá no SAP. Então, eu preciso aqui de uma tabela, uma vez que eu estou aqui logado na SE16N, como vocês podem ver aqui, estou na SE16N, certo? E eu vou utilizar aqui, como exemplo, a tabela LKP, né, como alguns chamam aqui. Vou deixar aqui como 500 praticamente o máximo de ocorrências para que nós possamos, de fato, ter isso como exemplo, certo? Depois a gente tira isso aqui quando estivermos gravando o nosso script lá. Então vamos lá. Aqui eu preciso dar um Enter e verificar como que está a configuração original desse nosso relatório. Vamos lá, o que a LKP nos traz aqui? Aqui a intenção não é, de fato, consolidar um relatório, é mostrar as boas práticas, lembra lá, do meu planejamento, da estrutura e, por fim, chegar aqui na construção da nossa variante, que é o objetivo do aprofundamento deste vídeo. Então aqui eu tenho fornecimento, eu tenho criado por, quem foi que criou, o usuário, eu tenho hora do registro e eu tenho a criação. Extraindo isso aqui, mostrei ele inicialmente como planilha eletrônica por Excel 2007, não tem problema, é a extensão XLSX, é compatível com a maioria das versões aqui do Excel. Vou sair ele na área de trabalho, não tem problema, deixar ele aqui. Vamos ver como que ele vem para nós, certo? Como é a primeira vez que eu estou extraindo, ele pede para memorizar. Vamos memorizar aqui. E ele vai abrir para nós aqui o relatório. Muito bem.
Essa é uma estrutura comum para quem está aí acostumado de fato a trabalhar com a extração de relatórios aí no Excel. Isso aqui é bastante comum lá no SAP. Só que imagina aqui, ó, dentro de um processo de automação, será que eu preciso de fato de todas essas informações? Muito provavelmente eu não preciso de todas essas informações, ó, principalmente colunas que estão em branco, certo? Colunas que estão em branco, para nós, não tem a menor necessidade na construção, seja de uma automação, seja de um relatório, um KPI, um dashboard, onde eu preciso realmente compartilhar com algumas áreas em específico, certo? Então, tem a menor necessidade dessas colunas aqui, ó. Porém, por padrão, ele me traz aqui, ó, todas essas colunas. Eu não sei nem exatamente quantas colunas nós temos aqui, ó. Temos quantas aqui, ó? Estamos falando, ó, de 178 colunas. Posso assegurar que não tem a menor necessidade de todas essas tabelas, certo? E qual que é o intuito aqui? Para a gente realmente se aprofundar nesse tema e conhecer a etapa de consolidar e criar as nossas variantes. É justamente para não perder tempo, ganharmos tempo. Então vamos lá. Já que eu não preciso de todas essas informações aqui, o que eu preciso então? Eu preciso saber quais colunas eu preciso de fato deixar aqui para utilizar na minha automação, certo? Então vamos lá. Temos algumas formas de fazer, eu vou mostrar para vocês. A primeira delas consiste aqui, ó. Primeiro, eu deixo sempre um número baixo aqui, posso deixar até 300, não deixo os 500 ali para ficar mais rápida a extração dessas informações, porque ele me mostra na tela de uma forma muito mais rápida. Então, ok, vou deixar aqui como 300 e um ponto aqui, ó, que é bastante interessante, presente aqui, tá? Na SC16N, quando eu entro com as tabelas. É exatamente esse ponto aqui, ó. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, dar um zoom que fica mais próximo. Olha aqui, ó. Eu tenho este botão aqui, ó, que serve para quê? Justamente para desligar todas as colunas deste ponto aqui, ó, da minha saída, ou seja, a saída de informações. Se eu desligar aqui, ele vai tirar todos que estão flegados ali, ou seja, todas as colunas, ó. Tirei aqui, ó, ele tirou todas as colunas. E isso me permite fazer o que agora? Me permite flegar algumas colunas para compor o meu relatório, de fato. Olha aqui, ó. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e vou observar como que eu posso realmente extrair o meu relatório. Olha como que ficou aqui agora. Ficou bem melhor, certo? Eu tenho aqui, ó, o fornecimento, que é a nossa delivery, quem que criou a delivery, o horário que essa delivery foi criada e a data de criação. Olha como ficou muito mais limpo no meu relatório aqui, ó. Tem até região aqui, ó, mas provavelmente eu não preciso dela. Como é que eu faço para corrigir ela aqui, ó? Eu vou tirar ela daqui, ó. Cadê a região? Provavelmente eu mesmo fleguei ela aqui, ó. A região não é necessária, ela tá aqui, ó. Certo? Então eu vou desflegá-la aqui, ó. Organização de vendas, que mais que seria interessante a gente deixar nesse relatório aqui, ó. Lembrando que eu estou estruturando o meu relatório, ainda não estou falando das variantes. Variantes é o próximo passo de fato. Estou falando do quê? Da parte do planejamento. Estou planejando a extração desta tabela. O que seria interessante aqui a gente trazer também, ó. Vamos dar uma olhada aqui que nós temos mais aqui. E eu estou mostrando aqui para vocês na prática, um processo real, né, de uma automação. Vamos lá, vamos trazer o valor dela aqui, vamos ver alguma coisa que seja com valor. Vou trazer esse cara aqui também, ó, valor líquido. Vamos ver como que fica o comportamento dela. Olha lá, muita coisa está sem valor, ó, por algum motivo, né? E aí não é um problema do relatório, deve ser algum problema do master data. Vamos classificar aqui por valor líquido para ver o que ele vai trazer para nós, ó. Classifica aqui. Realmente muita coisa sem valor. Então significa que não é uma coluna válida, vou tirar ela daqui, ó, tá vendo? Esse é o processo. Então, partindo desse ponto, conheça muito bem suas bases e traga somente as colunas que você precisa, legal? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Vou extrair somente este ponto aqui, ó. Ó, então eu tenho o local de expedição, que provavelmente é a planta que expediu, e vou extrair em Excel novamente. Planilha eletrônica.
Mesmo formato, não vou alterar. Vou substituir ele aqui, não tem problema. Olha lá, olha a diferença. Certo? Então eu tenho 5 colunas apenas. Se olharmos a primeira, o que nós tínhamos lá? 170, 178 colunas. Não necessariamente preciso de todas elas. Ok? Então vamos lá. Fechar esse processo aqui. E agora sim, vamos entrar aqui. Como é que eu deixo isso aqui já pronto? Para que a minha automação interprete isso aqui e extraia somente essas colunas. Vamos lá. Vamos voltar uma etapa. Vou dar um ESC aqui. Certo? E aí chegamos à conclusão. Você planejou bem, observou a estrutura, todos os aspectos do seu layout e agora está realmente configurando a sua variante. Como é que eu gravo a minha variante? Vamos aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ir para, olha ele aqui, ó. É o primeiro tópico. Variantes, eu tenho a opção de clicar aqui, chamar uma variante já pré-existente, até pelo atalho ali, ó, F6, eliminar uma determinada variante, não é o caso, e eu quero gravar uma variante, olha só, certo? Vou gravar ela aqui, ó. Ele já interpreta para nós que eu quero gravar uma tabela, gravar uma variante pertencente à tabela LKP, como nós podemos ver aqui, certo? Olha lá, iniciar o nome da variante da tabela LKP, variante que eu vou dar o nome para ela aqui neste exato ponto aqui, e um descritivo para que eu lembre dela, né? Imagina, você no projeto você vai ter diversas atividades, diversas variantes e você precisa lembrar de todas elas para compor isso lá no seu script. Vamos lá então. Então, qual vai ser o nome da minha variante aqui? Eu vou chamar ela, sempre gosto de atribuir o nome da tabela aqui, ó, LKP, ó, já tem até uma aqui que eu tinha criado em uma live anterior, e eu vou chamar isso aqui de underline teste 5, underline teste 5, e aí você vai colocar realmente o seu nome, o nome da sua variável, que você lembre de qual projeto se trata, ok? E um teste e um descritivo aqui, ó, texto breve, então variante aula para YouTube, ok? YouTube não, né, pessoal? YouTube. Muito bem. Feito isso, eu vou dar um flag aqui. Olha o que ele acabou de fazer para nós, ó. A variante leak ficou até errada aqui, ó, pessoal, tá vendo? Depois eu corrigi ali, ó. EST5 gravada, ok? Ah, eu quero ajustar ela, beleza? Como é que eu faço para corrigir aquele texto ali, ó? Posso ir ali, vir aqui em variantes e corrigir aqui, ó. Vou gravar e vou colocar o teste dela aqui, ó, já que eu errei o nome, ó. Teste 5, certo? Vou dar um flag e ok. Só que o que ele fez aqui? Ele não subscreveu, ele criou uma outra variante aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Vamos ver onde que ela fica armazenada, ó. Eu quero chamar ela aqui, ó, variantes, certo? Vou voltar ela aqui no início para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Voltei no início do SAP, tela inicial, SE16N, a tabela LKP já está aqui, certo? A minha variante, eu preciso chamar ela aqui, ó, variantes, eu quero chamar em F6, ele vai vir na tabela, né? Porque se eu estou numa determinada tabela, só consigo chamar a variante dessa própria tabela. Então, olha ela aqui, ó, ela criou uma segunda, tá vendo? Depois eu posso ir lá e ajustar. Clica nela aqui, ou eu venho por aqui, ó, né, no flag, porque ele vai mostrar todas as variantes que eu tenho disponíveis aqui, ó. Ele tem duas, tá vendo? Tem duas na LKP. Mostra quem foi que criou. E eu tenho as duas disponíveis aqui para nós. As duas são idênticas, como nós acabamos de ver. Vou clicar aqui 2 vezes sobre ela. Ele já vai alocar aqui para nós e eu vou dar um flag. Olha lá o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Perceberam? Que aqui estava tudo flagado e agora não está mais? Perfeito. Se eu agora processar em F8 ou vir aqui no botão de processamento, ó, ele vai trazer aqui para nós.
já o meu layout formatado. E isso é realmente um ganho de produtividade fenomenal, porque eu não trago todas aquelas colunas de forma desnecessária. Beleza? Então, ó, comenta aqui. Você já conhecia esse processo aqui de construção e configuração das suas variantes? Se não, agora você já sabe. E isso você pode aplicar para todos os seus projetos de automação. Combinado? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos então aqui verificar como que fica esse processo aqui para extrair esse relatório, certo? Posso vir aqui, ó, exportar. Já vimos ele em Excel, agora eu vou mostrar para vocês como que eu extraio esse processo aqui, ó, em TXT, que na minha opinião, tratando-se de grandes volumes de dados e processo de automação para composição dos nossos dashboards, eu prefiro muito extrair em TXT. Vamos lá. Não converter, deixa ele não converter aqui. Eu já explico para vocês porque eu gosto desse primeiro. Vou deixar aqui, ó, na área de trabalho, que eu vou mostrar para vocês como que ele vai extrair. E o importante aqui, ó, exatamente nesse ponto, olha só que legal. No nome, eu tenho que sempre pensar em manter a extensão ao final do nome. Eu vou dar um nome para ela, mas eu vou manter o ponto .txt para facilitar a identificação na hora de compor o meu relatório ou a minha automação. Então vamos lá, vou chamar esse cara aqui, ó, de aula variante .txt. Antes do ponto .txt, aula variante, eu vou deixar o nome da tabela, tá? LKP .txt, ok? Vou substituir, porque caso tenha algum arquivo lá com esse mesmo nome, eu gostaria que ele substituísse. Tem 300, observem que tem 300, daqui a pouco a gente tira aquilo ali. E eu vou mostrar para vocês como que ficou este arquivo. Deixa eu localizar ele aqui na minha área de trabalho, para mostrar para vocês como que ele está ficando. Ó. Ele está aqui, que eu estou com duas telas, fica mais fácil mostrar para vocês em uma só. Muito bem, cadê você? Aqui, aula variante. Ó você aqui, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Vamos abrir este arquivo para ver como que ele ficou aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Exatamente no formato que precisamos, certo? Então aqui eu tenho o meu fornecimento, quem criou, a hora da criação e a data da criação. O local de expedição também é bastante importante, dependendo ali de como você vai estruturar o seu relatório. Imagina que você tenha que reportar quantas deliveries, quantos pedidos você tem por planta produtiva, né? Planta e local de expedição de fato. Muito bem, então vocês já começam a perceber o poder que tem uma variante dentro das nossas automações. Então vamos lá, vamos seguindo. Nesse primeiro ponto aqui, agora que nós já vimos como cria a nossa variante, eu gostaria então de modificar a nossa variante. Qual aspecto que eu quero modificar? Se eu vier aqui, ó, eu tenho apenas 300 linhas. Isso aqui não é muito interessante. Eu quero modificar para que o meu relatório, de fato, tenha muitas linhas, né? Então, vamos lá. Vou fechar esse cara aqui. Ou traga todas as linhas que eu precise dentro da automação. Então, vamos lá. Vou vir na tela onde eu configuro a minha variante. E aqui, eu vou tirar aqui o 300, certo? E vou pedir para gravar, ó, certo? Minha variante agora está gravada, olha só. Teste 5 e vou dar um OK. O que ele vai pedir aqui para nós? Ó? Dados serão perdidos, a variante já existe. Sobregravar a variante? Então, sim, eu quero que ele sobregrave. Então, elimine a anterior para não ficar criando um monte de lixo lá. E sim. Ok. Agora, se eu sair da transação e voltar lá, vamos lá, SE16N, e vou dar um Enter, e vou chamar minha variante aqui, ó. Cadê você? Ir para variante, vou chamar, ela tá aqui, ó, teste 5, vou dar um Enter para ele reconhecer. Olha lá, agora aqui
eu já não tenho as colunas que eu não preciso e nenhum limitador de número de máximo de ocorrências. Isso facilita demais os nossos processos. Vou dar um F8 para ver o que ele vai trazer para nós. Olha lá quantas linhas nós temos aqui na LKP, ó. 14.630. Vamos extrair? Vamos extrair aqui. Agora em File Local, porque agora vocês já sabem como extrair aqui. Não extrair só em Excel, extrair em TXT fica muito melhor. Ok? Quero que ele grave para nós aqui, ó, no meu desktop e com o mesmo nome, ó. Agora vocês vão entender por que eu escolhi o mesmo nome aqui, ó. Aula variante LKP.txt. Certo? Substituir. Ok? Já realizou para nós a extração. Vamos ver como que ela ficou aqui na área de trabalho. Trazer para nós como que ela ficou de fato. Deixa eu dar uma olhada como é que ela está aqui. Opa. Aqui. Não tenho mais só as mesmas 300 linhas aqui, ó. Eu tenho todas as linhas disponíveis na nossa tabela. E isso facilita demais o nosso processo na consolidação dos nossos indicadores, relatórios e processamentos lá no SAP. Muito bem, até esse ponto, deixa aqui nos comentários, você já conhecia esse processo aqui de realmente criar as suas variantes, configurá-las e personalizar conforme o layout que você precisa? Se você não conhecia, deixa a palavra aqui, ó, exatamente nesse ponto do vídeo, variante, para eu saber que você chegou até esse momento aqui do vídeo. Legal? Vamos para a segunda etapa. Como que eu consigo colocar todo esse processo agora lá no Excel de forma automatizada? Vamos lá que eu vou te mostrar. Muito bem. Uma vez a nossa estrutura pronta aqui no SAP, passando pelo nosso planejamento, pela configuração, pela estrutura e, por fim, pela nossa variante, precisamos colocar ele no Excel e dar início à nossa automação, ok? Vamos lá então, vamos começar por aqui, ó. Vamos abrir o nosso Excel em branco, aqui. Trazer diante do nosso projeto, precisamos aqui, lembra desse aspecto? Precisamos salvar o nosso projeto com tabela, aliás, com planilha, né, preparada aqui para, habilitada para macro. Falamos disso em vídeos anteriores, se você não lembra, pode voltar lá, ou comenta aqui, se vocês querem um episódio para falar de todas essas extensões aqui que existem no Excel. Conforme for, podemos gravar e fazer uma série somente sobre estes aspectos, ok? Feito isso, vamos usar o nosso projeto, opa, vamos deixar aqui no maiúsculo, a primeira maiúscula, projeto automação, ok? E vamos salvar ele aqui na área de trabalho também, para ficar mais fácil a localização aqui e não perdermos tempo. Vamos lá. Ok, uma vez salvo, vamos então conectar a nossa base ao TXT, que está aqui, lembra? A extensão do meu arquivo é TXT. Então, como é que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Dados, obter dados, lembrando que eu estou utilizando a versão 365, então em algumas outras versões pode ser que isso aqui seja diferente, mas bem tranquilo para localizar, ok? Então vamos lá. TXT ou CSV. Vou apontar agora o endereço, onde está localizado aqui, ó, o item que iremos utilizar aqui, ó. Vamos lá, olha aí aqui, ó, a variante que acabamos de configurar lá no SAP. E ele mostra pra gente a estrutura que ele já identificou. Lembrando aqui, ó, que isso aqui ele vai identificar conforme o seu arquivo. Nosso arquivo está separado aqui por pipe. Lembra? Nós trouxemos lá do nosso TXT, então ele já identificou que as minhas colunas são separadas por pipe, e eu não quero que ele identifique nada aqui, ó, nas primeiras 200 linhas, ok? Então, não detectar tipos de dados, e eu vou em transformar. Muito bem. Uma vez em transformar, começou com duas telas, ele está abrindo aqui para nós neste formato. Vou trazer para cá para ficar mais fácil para visualizarmos. Ok, feito isso, o que nós temos aqui, ó? Nós temos exatamente a estrutura que temos lá no TXT. Lembra? Vou abrir aqui para
Não precisa nem abrir, mas eu vou abrir aqui para nós visualizarmos o que tínhamos lá. Deixa eu vir aqui na área de trabalho e mostrar para vocês. Olha lá. Olha o que temos lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. É exatamente o que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas e algumas colunas em branco aqui na lateral, que é de fato a estrutura lá do TXT. Isso aqui é muito importante nas nossas automações, uma vez que eu configurei lá na minha variante que o meu TXT vai vir em todas as minhas extrações nesse formato, é preferível que não mude, porque se mudar eu posso ter problema aqui e eu tenho que reconfigurar tudo novamente. Lembrando, planejamento ajuda a não cometer esses erros e ser muito mais produtivo, certo? Seguimos aqui. Então, essa limpeza aqui também vocês já conhecem de vídeos anteriores, vou fazer um pouco mais rápido para ganharmos tempo. Lembrando aqui, ó, essa alteração aqui não foi eu que coloquei, então eu já vou tirar ela daqui, porque muitas vezes ela pode induzir ao erro. Então, vamos lá. Como que eu faria isso aqui, ó? Não existe exatamente uma regra, eu gosto de sempre fazer aqui, ó, excluir as colunas em branco. Então, para isso eu estou pressionando Ctrl, clico na primeira coluna, seguro o Ctrl e clico na segunda coluna, certo? Posicionado aqui no cabeçalho, aí eu posso soltar o Ctrl, botão direito, remover colunas, ok? Estou removendo colunas e agora tenho aqui, ó, observando o nosso relatório, a nossa prévia de relatório, eu tenho 3 linhas aqui, ó, que estão em branco e que não fazem parte do projeto. Não quero elas no nosso projeto de automação. Afinal de contas, não faz o menor sentido ter colunas aqui, né, linhas em branco. Então, como é que eu gosto de fazer aqui, ó? Primeiro passo, eu tenho que eliminar essas 3 linhas aqui porque é um padrão, já demonstrou como um padrão vindo lá do nosso TXT. Toda vez que eu extrair, ele vai vir nesse formato. E vocês verão quando formos gravar o script disso aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou eliminar essas 3 linhas aqui. E como eu gosto de fazer isso aqui, ó? Venho aqui, deixo posicionado e venho aqui, ó, remover linhas, ó. Dá até um zoom aqui para facilitar, ó. Remover linhas, certo? E aí eu vou remover linhas superiores. Quantas linhas eu tenho aqui? Tenho 3 linhas, certo? Então vamos lá, ó. Vou colocar o número 3 aqui e vou dar um OK. Pronto, olha lá. Linhas superiores removidas. Então eu já não tenho mais aquelas linhas em branco, ela permanece no meu TXT, mas aqui, na forma que eu quero extrair para a nossa base, ela já não se encontra. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui agora? Para já levar tratado esses dados e promover essas linhas ao meu cabeçalho. Olha o que eu acabei de falar. Promover essas linhas como cabeçalho, porque por enquanto, ó, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5, 6, assim por diante, não é isso que eu quero ver lá no meu relatório, certo? Então como é que eu faço isso? Vou promover o meu relatório, mas antes eu vou tirar os espaços aqui, ó, porque pode ser que tenha espaços. Como que eu faço aqui, ó? Eu clico na primeira, seguro o Shift, clico na última, botão direito, e eu venho aqui, ó, transformar. O que que eu vou fazer aqui agora? Cortar, que é o nosso comando trim, tirar os espaços que eu possa ter aqui, ó, na minha base. Então eu vou tirar o espaço de tudo, tá vendo? Cortar. Então eu já tirei todos os espaços desnecessários aqui da minha base. E agora sim eu posso vir aqui, ó, neste ícone aqui aparecendo uma tabela, vou clicar nele e promover aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Olha aqui, ó, que bacana, beleza? Então praticamente só com cliques eu já faço boa parte das nossas transformações e agrupando os nossos dados da maneira mais correta para a nossa automação. Então vamos lá, vou vir aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Perceba que, ó, aqui nessa etapa, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele promoveu os meus cabeçalhos, porém adicionou mais uma, ó. Isso aqui não foi eu quem fiz, ó. Tá vendo? Essa aqui foi o próprio Power Query que me sugeriu essa alteração. Eu não quero que fique ali, certo? Muito bem. Então agora eu já tenho meus cabeçalhos promovidos e vou tirar agora essas linhas em branco que estão aqui no meio, ó. Como que eu faço isso? Ó, vou desligar o que tem em branco aqui, porque eu já conheço a base, não vai ter nenhum tipo de problema futuro. Por isso que é importante você conhecer as suas bases. E aqui eu vou em remover vazio, ó. Muito bem, agora já não tenho mais nenhuma linha em branco no meu projeto. Muito bem, nesse momento eu arrumei a estrutura, todas as colunas do nosso projeto. Legal? Porém, todas as minhas colunas aqui, ó, estão como texto. Como que eu sei disso, ó? Isso aqui, ó, a tipagem dos meus dados, ó. A tipagem dos meus dados está com ABC.
E isso aqui não é interessante, certo? Isso aqui é interessante que eu altere. Como que nós vamos alterar? Isso aqui como texto. Qual que é a regra que eu gosto de utilizar diante desse tipo de situação? Para tudo que eu não vou executar cálculo, ou seja, não tem cálculo na coluna, se torna texto, ok? E para tudo que eu vou executar algum tipo de cálculo, aí sim eu vou alterar. Então, se ele já está como texto, eu posso deixar como texto. No caso aqui é o número da delivery, o número do fornecimento. Quem criou, também aqui eu vou deixar como texto, porém, ó, hora que foi realmente realizada aqui, ó, a criação. Então, isso aqui é a hora, eu vou transformar para hora, porque provavelmente posso fazer cálculo com ela. Então, já deixo preparado. Aqui é a mesma coisa, ó, data da criação, vamos mudar para data. Já o local de expedição também eu vou deixar como texto, porque eu não vou fazer cálculo. Provavelmente isso aqui eu só vou utilizar para fazer conexões. Ok? Então, feito aqui praticamente todas as nossas alterações iniciais, eu posso vir aqui, ó, observando, e vou falar um pouco sobre esse cara aqui. Eu tenho duas opções quando eu falo de carregar: fechar e fechar e carregar para. O que acontece na primeira? Se eu fechar e carregar direto, ele descarrega todos esses dados numa planilha. Pode não ser tão interessante. Por quê? Se eu tiver uma tabela muito grande, nesse caso aqui não, que nós vimos ali, ela tem 14 mil linhas. Mas se eu fizer isso numa tabela onde eu tenha lá 500 mil linhas, 600 mil linhas, eu posso ter algum tipo de dificuldade de carregar tudo isso lá no meu Excel, né? Se for abaixo de 1 milhão de linhas, 1.048.500 e alguma coisa, que agora eu não me recordo, a gente já pode checar, com certeza vai ter alguma dificuldade de abrir, beleza? Nesse caso aqui não teria, mas tem que tomar cuidado. Então, sempre que for carregar, principalmente pela primeira vez, que é o nosso caso aqui, ó, carregar para, beleza? E aí eu vou comentar o que ele aparece aqui para nós. Primeiro de tudo aqui, ele aparece para nós, carregar com um formato de uma tabela, significa o quê? Eu clicar em uma planilha aqui, ó, na planilha existente, e descarregar ele inteiro aqui. Descarregaria em formato de tabela. No primeiro momento eu não vou descarregar, eu vou deixar ele sempre como conexão aqui, ó. Tá vendo? Deixar apenas como conexão e já vou deixar ele aqui adicionado ao modelo de dados. Depois falaremos mais sobre esse cara aqui, ó. Muito bem. Ele vai fazer uma leitura para nós de todos os dados e vai deixar esses dados disponíveis aqui para nós. Olha lá, que bacana. Tá vendo? Já estão aqui disponíveis, ó, 14 mil linhas. Se eu tivesse ido lá no carregar para diretamente, ele simplesmente ia descarregar todos os dados aqui para nós, que não é interessante. Legal? Se eu precisar disso aqui, como é que eu posso fazer? Botão direito nele aqui e carregar para. Aí eu ativo ele de novo e descarrego ele aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês ficarem com isso aqui para material de consulta, ok? Vamos dar um ok aqui. Ele vai fazer uma leitura de novamente nos nossos dados. Estão aqui, ó. Tudo que nós fizemos lá no Power Query, ele já descarrega aqui para nós de uma forma muito mais elaborada. E lembrando, qual foi a nossa origem? A nossa origem está neste TXT aqui, ó. Se eu fizer alguma alteração aqui, por exemplo, aqui, ó, tá 19, certo? Se eu mudar isso aqui para 20, ó, olha o que vai acontecer lá, ó. Lembrando que, ó, eu fiz alteração desse aqui, ó, 71, ele está para 20 aqui, certo? Ó, estava 19, eu alterei para 20 aqui. Vou salvar o nosso arquivo. Cadê ele aqui? Salvar. Vou fechar, vamos localizar ele lá. Qual que era o número dela aqui agora que eu não lembro? Vamos abrir aqui de novo, porque eu já não lembro. Vamos ver qual foi o número daquele arquivo. É esse aqui, ó, certo? Vamos copiar ele aqui e localizar ele ali na nossa tabela só para validarmos que estava como 19, ok? Vou salvar ele aqui, ele está como 19, vou salvar para 20. Deixa eu verificar por que ele não está salvando aqui. E salvar, certo? Fechei esse aqui. Vamos dar uma olhada. Agora sim, está salvo, ok? Muito bem, fechou. Vamos localizar ele aqui na tabela para verificar como que ele está aqui, ó. É o 21. Está pesquisando, já localizou. Tá lá, ó, 19, certo? Só que agora eu alterei a base para 20. Muito bem. Vou fechar aqui. Tirar esse filtro, né? Dados, tira o filtro. Depois a gente pode colocar ele aqui de novo. Muito bem. E vou pedir para ele atualizar todos os nossos dados aqui, ó. Atualizar nossa tabela, ele faz uma releitura. E vamos lá ver o que aconteceu com aquele dado. Que antes estava 19 e agora tem que estar com 20. Olha aí a atualização. E isso serve para tudo. Por quê?
A origem dos meus dados estão no TXT, uma vez que ocorrem as alterações lá na origem, na fonte da qual as pessoas podem estar atualizando, uma extração do SAP, algo que esteja na rede ou no OneDrive. Uma vez atualizado lá, eu fiz a conexão pelo Power Query, conseguimos capturar essa alteração por aqui. Ok? Muito bom, não é verdade? E aqui começa aqui a construção dos nossos relatórios, dos nossos dashboards e assim por diante. Tirar aqui o filtro novamente, certo? E muito bem. Então eu já tenho aqui a nossa tabela, só que eu não quero deixar ela aqui exposta, ok? Vamos lá, eu excluí ela aqui com Ctrl-Menos e vou salvar o nosso projeto. O nosso projeto agora já está bastante robusto, ok?